eu vou estar num podcast, fui convidada pelo meu amigo Elber Amorim. A gente vai contar pra vocês como foi que a gente se conheceu e iniciou nossa história de amor. Que homem escolhe, procura uma namorada com a foto com 2 crianças? Mas eu falei, nossa, que folgado, né? Primeiro encontro, eu vou pagar o negócio. E pessoal, antes de começar esse vídeo, eu quero deixar um recadinho pra vocês. Nesse sábado agora, 25 de maio, eu vou estar num podcast. Fui convidada pelo meu amigo Elber Amorim para estar indo lá e contar um pouquinho da minha história para vocês, né? Ao vivo, gente, eu fico super tensa porque podcast é ao vivo. Eu vou deixar aqui o canal aonde vai ser para vocês já ir lá, se inscrever e ficar aguardando. Sábado, 25 de maio, no Massachusetts Web Rádio, que é uma rádio gospel que tem aqui no nosso estado. Conto com você lá, hein? Interagir comigo nos comentários. Beijo. E aí, pessoal, começando mais um vídeo pra vocês. E hoje eu tô vindo com o vídeo mais pedido desse canal. Todo mundo perguntando como eu conheci Joe. How we meet. Yeah. E hoje eu vou... Good story. Uma boa história, gente. E hoje a gente vai contar pra vocês como foi que a gente se conheceu e iniciou nossa história de amor. Se você também estava ansioso para assistir esse vídeo, continue com a gente aqui. Então, gente, voltando para casa, vou começar a contar nossa história para vocês. E claro, a gente deve começar desde o início, desde antes, de quem era Poliane e de quem era Joe before Polly. De quem era. Eu tinha sido casada, né, por 11 anos no Brasil. Tive meus 2 filhos, e aí separei, né? Essa parte vocês já sabem. E aí vim para os Estados Unidos. O Joe tinha também sido casado, teve 2 filhas. Acho que ele ficou casado 7 anos. E aí separou, já tinha 1 ano de separação. Foi quando a gente se conheceu. Um fato que eu falo que é um dos sinais que Deus deu pra gente foi a respeito disso. Antes do Joe, gente, eu tive um namorado. Esse namorado também era recém-separado. E ele retomou, né, pra família dele. Ele falou comigo que era a escolha dele, que ele queria retornar. Eu super entendi. Mas aí eu falava pra todo mundo, falava comigo assim: no dia que eu arrumar um namorado, ele tem que ter pelo menos 1 ano de separação, porque aí eu sei que ele já vai estar curado e vai estar pronto para um novo relacionamento. Porque eu me sentia pronta, né? Já era 2 anos e meio, quase 3 anos divorciada, então eu já me sentia pronta e tinha esse desejo muito grande de ter alguém para um relacionamento sério mesmo. E indiferente se essa pessoa seria brasileira ou não tinha coisa, sabe? Eu tinha um sonho de ter uma pessoa. Porque, gente, a gente até leva a vida sozinho. Eu até sou a guerreira que vocês falam. Mas é claro que a 2 as coisas ficam mais leves. A gente pode somar muito mais, fazer planos junto. Tudo isso eu sonhava. Era uma das partes que eu sentia muita falta depois que eu divorciei. Era disso, de fazer planos, de sonhar junto com alguém. Porque eu era bem solitária agora nos meus sonhos, né? Era tudo sobre mim. E eu queria ter alguém assim. Sabe quando você tem alguém que de repente você fala, vou fazer isso. E aí você tem alguém pra você tomar opinião? Eu sentia muita falta disso. Eu tinha uma carência disso muito grande. Então eu sentia muito preparada. Então depois que eu terminei esse namoro que eu falei isso, gente, quando eu e o Joe conheceu exatamente no mesmo dia que ele tava fazendo 1 ano que ele tinha separado. Foi incrível. E ele só percebeu depois, quando eu falei com ele, assim, nossa, hoje tá fazendo 1 mês que a gente se conheceu. Ele falou, mentira. Porque aí ele foi ver que era a mesma data. E aí eu falei, meu Deus, então deu 1 ano certinho. Eu tinha 2 anos e pouco e ele tinha 1 ano. E eu fui a primeira, e em nome de Jesus, a única namorada dele. Não vai ter mais depois disso, né? O Joe, ele é muito católico. Eu já fui católica, mas agora, né, tem uns 6 anos que eu não sou mais. Mas ele é. E eu entrei no aplicativo e eu tava falando isso pra ele hoje. Como que é os planos de Deus. Porque quando eu coloquei lá, né, coloquei a minha religião, eu só clicava em pessoas que eram da mesma. Não é que eu não clicava em católico, mas eu tinha assim, pensando, é melhor pra não ter
julgo desigual que seja da mesma religião. Mas o Joe foi talvez a única pessoa que me chamou a atenção naquele aplicativo que a gente se conheceu, que foi um aplicativo de namoro que chama Upward. Vou colocar o nome aqui escrito pra vocês. E o que fez eu escolher o Joe naquela data? A gente vai vendo as pessoas, vai clicando. E aí, de repente, eu vejo a foto de um homem com uma criança no pescoço e segurando a mãozinha da outra. Essa imagem nunca vai sair da minha cabeça. E aí, quando eu olhei, eu pensei assim, gente, que homem procura uma namorada com a foto com 2 crianças? Que homem? Aí eu fui e cliquei. Já quero esse pra mim. Porque eu também tinha uma outra coisa que eu levaria muito em conta, que eu queria me relacionar com alguém que já fosse pai. Porque eu acredito que ele entenderia melhor as minhas limitações como mãe. Aí eu fui e cliquei nele. E ele me falou depois que ele estava já no aplicativo há mais ou menos um mês e não tinha muita gente clicando nele não. E que só foi ele trocar a foto e colocar com as meninas que eu cheguei. Parece que era pra ser mesmo, que ele trocou a foto, eu apareci. Mas ele já tinha conhecido outras pessoas, meninas da mesma nacionalidade dele, no aplicativo. Já tinha encontrado lá 3, né? E dessas 3 ele não gostou. Ele falou que não batia com o que ele procurava. E aí ele só foi um encontro mesmo. Teve uma que eles até foi 3 vezes no encontro, que chama dates, né, gente? Chama dates. Mas aí ele não gostou. E do aplicativo, eu conversei com 2 pessoas. Um era brasileiro e o outro era o Joe. E o outro, gente, ele me convidou 2 vezes por um date. Mas eu não sei, eu não senti. Mas eu não senti porque ele não era pai. Ele era da mesma idade que eu, mas eu achava assim, nossa, esse menino deve ser muito jovenzinho. Eu vi as fotos dele e falei assim, não é o meu perfil. Eu acabei de fazer 31 anos, mas eu já sim, eu me sinto muito madura nesse sentido. Falei, não, esse menino é muito jovenzinho, não vai dar não. E aí eu não fui. 2 dias, dessas 2 vezes que esse menino me convidou, eu falei, nossa, eu vou estar muito ocupada, vou estar trabalhando, não vou conseguir ir. Realmente não deu pra ir, né? E ele era legal pra conversar e era cristão também, da mesma forma que eu, né? Ele era cristão. Aí o Joe me conversou comigo, a gente falou, ele falou que tinha os filhos, eu falei que tinha, eu falei que eu era brasileira, e a gente fez esse primeiro contato e passou mais ou menos uns 10 dias, e o Joe sumiu, não falou mais comigo. Fui trabalhar com uma amiga que já tinha uns 25 anos aqui nos Estados Unidos, e aí eu falei com ela, sabe, eu falei assim, nossa, eu entrei num aplicativo desses de namoro, e eu conheci uma pessoa, mas a única pessoa que eu gostei no aplicativo nunca mais me respondeu. Sumiu. Aí ela falou assim, por que você não manda uma mensagem pra ele? Aí eu falei assim, ele não vai achar assim que eu tô muito oferecida? Ai, que mulher oferecida, vindo atrás de homem. Porque isso é muito da nossa cultura brasileira, né, gente? Da gente querer sempre que o homem dá o primeiro passo. E ela falou, não, Polly, pra eles não muda não, você pode falar, você pode falar assim, que você gostou dele e coisa. Aí assim que eu terminamos de limpar as casas, eu fui e mandei uma mensagem pra ele. Aí eu falei, oi Joe, tudo bem? Eu tô deixando meu telefone pra você, my number phone, porque você conversou comigo, mas aí eu também quase não tô conseguindo entrar aqui no aplicativo. Mentira pura, né, gente? Eu ficava sempre olhando se ele tinha me respondido. Eu gostei muito de você. Eu penso que eu falei com ele, você foi a única pessoa que me chamou a atenção aqui no aplicativo. E era verdade, gente, porque lá tava cheio de homens, muitos. E aí eu fui e falei com ele. Aí na mesma hora ele me respondeu lá no meu número. Me mandou, falou assim, muito obrigado por você ter compartilhado seu telefone comigo. Salva meu número. E aí aquela noite a gente começou a conversar. Aí ele falou assim, tô aqui tomando sorvete. Aí ele falou, qual é o seu sorvete favorito? Aí eu falei, strawberry. Aí ele falou assim, oh, me too, o meu também. My favorite.
Aí ele falou, aí a gente foi conversando, ele falou, que tal a gente marcar, isso era segunda ou terça, que tal a gente marcar, quinta-feira eu tô trabalhando em casa, que tal a gente marcar pra gente ir na sorveteria aí na sua cidade? Gente, naquele dia eu pensei assim, pertinho, né, pra ele vir cá. Eu não imaginei que ele dirigiu 1 hora pra ir naquela sorveteria, eu não imaginei. Daí a gente marcou. No dia que a gente foi se encontrar, eu limpei 3 casas sozinha e eu tava tão cansada, gente, tão cansada. Só que eu tava muito triste. Eu tava muito triste porque eu tinha terminado o outro relacionamento, tinha pouco tempo, eu tava triste. Tava muito afim de conhecer, assim, ninguém pessoalmente, não. Só de conversar. Aí minha mãe falou, aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, hoje eu tenho um encontro pra eu ir, mas eu tô tão cansada, acho que não vou, não sei o que tem. Aí a mãe falou assim, não, você vai se arrumar e você vai sim, você vai, porque você não pode ficar triste só trabalhando, não. Aí eu cheguei em casa correndo, tomei um banho e fui, gente. E depois de lá eu tinha que fazer os bolos, porque eu tinha muito bolo pra fazer pra festa na sexta-feira. Aí eu fui, gente, quando eu cheguei lá de longe, que eu olhei pra ele, eu já cheguei e dei um beijo nele. Aí eu falei assim, I'm sorry, I'm Brazilian. Falei pra ele, porque eu dei um beijo assim, desse beijinho que nós encontramos e damos, né? Aí não, pô, eu falei assim com ele. Aí ele falou comigo assim, você tem aquele aplicativo de mandar dinheiro? Porque aí você paga o sorvete e tal. Aí eu falei, aí eu não entendi inglês, gente, não entendia nada. Entendia muito menos inglês do que hoje. Hoje ele mesmo fala, nossa, como que você evoluiu? No primeiro dia você não falava nada. Eu entendia o nome do aplicativo, que eu falava, sim, eu tenho, mas eu não entendia o que ele queria me pagar. Eu falava, gente, será que o senhor tá achando que eu cobro por encontro? Fica com confusão na minha mente, eu já tava nervosa, que eu não entendi o inglês. Nervosa porque o encontro a gente sempre fica nervosa, né? Aí ele falou, aí com muito custo eu entendi que ele falou sim, que ele esqueceu a carteira dele em casa. E que se eu pagava o sorvete, que ele me enviava o dinheiro lá no aplicativo. Mas eu subentendido, que eu fui pra lá, eu falei, tá bom, eu pago. Mas eu falei, nossa, que folgado, né? Primeiro encontro, eu vou pagar o negócio. Mas assim que eu entrei no carro, depois o dinheiro caiu lá no meu aplicativo, sabe? Realmente é porque ele tava sem a carteira. Nesse nosso primeiro encontro, foi totalmente no tradutor, no telefone. E quem tá aqui sabe, gente, a gente fica com muita vergonha de usar tradutor na frente das pessoas. Esse foi um dos pontos que talvez eu me esforcei mais, que o nosso relacionamento foi um motivo a mais para eu me interessar a aprender inglês, porque eu morria de vergonha de chegar num lugar e a gente usar o telefone para fazer a conversa. E nós conversamos tudinho, gente, foi falando coisas normal, parecia que nós estávamos numa entrevista de trabalho. Onde você trabalha, onde está a sua família, quanto tempo você está aqui, o que você trabalha. Aí eu fui falando, não. Aí eu não tava gostando daquilo. Aí eu pedi um sorvete, eu não consegui comer o sorvete, gente. Meu estômago começou a embrulhar porque eu não tinha almoçado o dia inteiro. E aí comeu o que é trem doce, aí começou a embrulhar assim. E aí eu não comi nada, e eu tava nervosa. Aí ele falou assim, eu falei com ele, né, na verdade. Eu falei assim, eu vou embora, porque eu tenho muito bolo pra fazer, eu sou uma pessoa muito ocupada. E então tá bom, a gente se fala. Só que eu falei assim, gente, eu saí na porta falando assim, a gente se fala, a gente nunca mais se fala. Never you see me. Nunca mais você vai me ver. Gente, eu pensei isso, não tô brincando. Aí, entrei no carro, liguei pra minha irmã, liguei pra minha mãe e falei assim, nunca mais na minha vida eu encontro com um americano. Eu não entendo o que esse povo tá falando. Como que você vai gostar de uma pessoa que você nem entende o idioma da pessoa? Não gostei disso, eu tô nervosa. Nunca mais, gente, nunca mais. Quando eu conversar com alguém lá nesses aplicativos, só se for brasileiro falar português, eu não vou falar mais com americano. Fui embora. E aí, falei que eu fui arrumar uma desculpa, né, pra me sair mais rápido. Aí, quando ele andou, acho um tempinho, assim, ele me mandou uma mensagem assim, muito obrigado por ter aceitado o convite, eu gostei muito de te conhecer e eu espero que dê tudo certo com suas encomendas de bolo pra amanhã. Você me manda uma foto amanhã. Fomos embora. Aí eu não falei nada no outro dia, mas eu não consegui. Quando eu terminei meus bolos no fim da sexta-feira, eu mandei uma foto pra ele e ele ficou encantado. Eu tinha feito 2 bolos da Barbie, que era das minhas sobrinhas, das minhas 2 sobrinhas, foi uma festa junto.
falou, uau, você é muito talentosa. Mandei a foto dos bolos e mandei uma foto minha com as minhas sobrinhas. Ele falou, nossa, as sobrinhas são tão bonitinhas, parece muito com você. Minha sobrinha parece muito comigo mesmo. E aí nisso a gente emendou a conversar de novo e foi conversando. Eu não queria encontrar com ele, mas eu gostava de conversar com ele no tradutor, porque no tradutor eu estava confortável de conversar com ele e eu gostava da forma dele pensar, da vida, dele conversar, sabe? Eu gostava. Eu só não queria encontrar, por causa que eu ficava com vergonha por causa do inglês. E eu falo muito, né, gente? Essa aqui sou eu falo muito. Eu até falo com ele que eu sou quietinha e silenciosa em inglês, mas em português eu falo demais. Aí fomos conversando. Aí um dia ele foi e falou assim, você quer ter um segundo date? Um segundo encontro? Aí eu falei assim, sim, eu quero. Second date, baby. Aí ele marcou comigo pra gente ir. Gente, americano tem umas programações totalmente diferentes de nós. Eles dão tanto valor a momentos e a não a coisas. E eu tenho aprendido tanto isso que eu acho que agora eu vejo a vida até diferente. E aí ele marcou pra ir em um lugar na minha cidade que você vai só pra fazer pintura de quadros. Você vai lá, faz as pinturas e até leva o quadro pra casa. E eu nem sabia que tinha isso na minha cidade. Eu falei, vamos sim. Aí quando eu cheguei lá, gente, ele atrasou tipo uns 30 minutos. Aí eu falei assim, não, esse homem não vem mais. Por que ele ia fazer isso? E eu ligava pra ele, não dava certo. Por que ele fez isso comigo? E eu morrendo de vergonha, sabe? De pensar assim, nossa, ele me abandonou. Morrendo de vergonha de ter falado pros outros, assim, nossa, marcou e não veio, sabe? E eu fiquei na porta desse lugar e o lugar realmente não abriu também nesse dia. Não sei, tava escrito na porta que ia abrir, mas não abriu. Falei, será que ele viu na internet que não ia abrir, não veio? Aí fiquei lá, aí ele custou, ele mandou uma mensagem, falou assim, pô, me desculpa, o celular deu problema e eu não conseguia falar com você que eu tava atrasado. Então, aí chegamos, viu que tava fechado, falou, vamos em outro lugar, vamos no boliche. Nesse dia, gente, eu me arrumei pra ir no encontro. Eu acho que as nossas conversas tinham sido tão boas, eu me arrumei, eu tinha feito a unha. E eu falei com ele assim, qual que você quer que eu faça minha unha? Olha pra você ver, já tava mais íntimo. E ele falou assim, faz azul. Aí eu fiz a unha azul e mandei uma foto pra ele. Não, falei que era surpresa, vou mostrar minha unha depois, mas eu fiz a unha azul. Aí quando ele chegou, ele falou assim, eu trouxe flores azul pra combinar com sua unha. E eu sou apaixonada com flor, gente. Quer ganhar meu coração, me dá flor. Inclusive hoje é segunda-feira, hoje não é dia de nada. E o Joe me deu flores, porque eu amo flor. I love flowers. I said about blue flowers, you remember? You give me? Second? Yeah. Aí ele foi e me deu essas flores e falou, então aqui tá fechado, a gente vai no boliche. Gente, o vídeo vai ficar longo, hein? A gente vai no boliche. E incrível, gente, no boliche, a gente brincou tanto, eu nunca tinha ido nisso de boliche. Aí a gente brincou tanto, eu ganhei, foi muito legal. E parecia que eu entendia o que ele tava falando. E aí parecia que eu entendia ele, gente. A gente se divertiu de verdade. Eu olhava pra ele assim, o meu sentimento é que eu queria falar em português tudo que eu tava sentindo naquele dia, que eu só queria que aquilo fosse traduzido. E aí desde esse dia a gente começou uma expressão que ele fala assim, eu li seus olhos, pô, eu li seus olhos. Porque ele falava que ele podia ler meus olhos, o que meus olhos estavam dizendo pra ele. E de igual forma ele pra mim. Aí sempre que alguma coisa acontece hoje, assim, que ele sabe que eu não gostei e talvez eu não tô conseguindo me expressar aqui naquele fato, ele fala, eu tô lendo seus olhos, eu sei que você não quer, eu sei que você quer muito. Ele consegue ver isso. É porque a gente tem essa barreira do idioma, porque ela é real mesmo, mas outros sentimentos, assim, outras coisas ficam mais aguçadas. A gente sente mais, mais com o toque, com a expressão facial, o corpo realmente fala, e não só a boca. Parece que às vezes a gente fala muitas palavras, que joga palavras pra fora, sem sentido. E quando a gente não fala, quando eu não tinha palavras, a única coisa que podia falar era o meu corpo num todo mesmo pra ele. E aí tá bom. A gente aí foi, teve o terceiro, teve o quarto, teve o quinto, teve o sétimo, eu acho que mais ou menos. Aí quando foi
no 10º, ele tinha me mandado uma mensagem assim: meu pai acabou de construir uma casa e ele precisa de alguém para fazer uma primeira limpeza, você tem interesse? Aí eu falei: tenho. Então você vem. Aí até então não tava tipo super firme não. Aí ele falou assim: então você vem, aí você dá seu preço pro meu pai e tal. Aí fomos olhando a casa dele, sou apaixonada no pai dele, gente. Ele é bem fortão, assim, ele me abraça, eu sinto tão acolhida por ele. Ele é muito carinhoso comigo. Aí eu fui limpar a casa, eles gostaram muito, me indica pras pessoas. E aí na hora que ele tava voltando comigo, ele falou assim: hoje é um dia muito especial. E ele tava vestido, gente, muito chique, muito especial. E eu tava sem entender. E aí ele me levou num restaurante muito chique e falou assim: hoje é especial porque é o nosso 10º encontro. E ele tava contando, todos, tava contando. E eu achei a coisa mais linda, porque eu sou muito romântica, sou muito boboca. É como se eu tivesse encontrado o meu par na minha vida. Porque toda vida eu sou assim, gente. Eu gosto de carta, eu gosto de mensagem, eu gosto de mensagem de manhã, de noite, de dia, liga de vídeo. Sabe essa coisa que os povos falam que é meloso demais, grudado demais? É tudo que eu mais gosto. Daí, bem no início, ele falou comigo assim, ele ainda considerava que esse 1 ano era bem recente e que ele não estava preparado ainda para um relacionamento. Eles são muito verdadeiros nisso, gente. Então, quando eles falam uma coisa, o sim deles é sim, o não deles é não. Eu já percebi isso, muitas pessoas falam, eles não têm muito isso de enrolar você, mas pensando em outra pessoa. Não tem. Ou ele tá ali com você ou ele não tá. Então ele foi verdadeiro, ele falou comigo assim: olha, eu quero ir devagar, a gente vai conversando. Eu também queria ir devagar, porque como eu tinha saído do outro relacionamento, eu ainda não tava tão preparada. Eu tava indo devagar. Aí um dia eu tava trabalhando, e aí ele ligou pra mim e falou assim... Ligou não, mandou uma mensagem, falou assim: o que você tá achando do nosso relacionamento? Você acha que tá indo assim num ritmo bom? Tá indo num ritmo que você gosta? Nós nos víamos uma vez por semana, porque ele jogava basquetebol lá na minha cidade. Então uma vez por semana a gente conseguia se ver aí em algum jantarzinho, tomar um sorvete, essas coisas assim. Aí eu falei assim: uai, tá indo devagar. Do jeito que você falou que queria que fosse devagar, tá indo devagar. Se fosse eu, já estaria um pouco mais acelerado, porque eu sou acelerada. Aí ele falou: então tá. Aí então ele viu que tava bom, mas não tava suprindo o que eu gostaria, o que eu esperava. Aí naquela noite era a noite dele ir pra minha cidade. E aí a gente se encontrou, a gente foi fazer uma caminhada. A gente sempre faz esses programinhos assim, vamos fazer uma caminhada. E aí quando nós paramos no carro, ele falou assim: eu tenho algumas perguntas pra você. Aí eu falei: pode perguntar. Até aí tudo no tradutor ainda. Ele falou assim, né, devido ao trabalho dele: se acontecer de eu ter que ir pra uma missão, o que você faria? Aí, você ia me esperar? Aí eu falei: ué, se a gente tiver um namoro sério, eu vou esperar. Vou fazer o quê? Vou ter que esperar. Mas se a gente tiver só igual nós estamos hoje, e aí eu não sei, né? Mas se a gente estiver namorando, eu vou te esperar, ué. Vai ser a minha escolha, né? A gente vai ter escolhido um outro. Aí ele perguntou mais algumas coisas de ponto de vista de mais sérias da vida. Ele me perguntou. E eu dei minha opinião, ele dá dele. Aí quando eu terminei de falar, ele foi lá atrás do carro, gente, pegou flores e um cartão que já estava escrito em português, que ele já tinha escrito de manhã. E o cartão falava assim que ele era encantado pela minha fé, como eu tinha uma fé muito forte, e que eu continuasse daquela forma, porque eu mudava a vida das pessoas que estavam ao meu redor, como tinha mudado a vida dele através da fé. E aí ele foi falando que ele queria eu pra estar na vida dele. E no fim falava assim: se você me dá um beijo, eu vou entender isso como você aceita ser minha namorada. E aí foi esse dia que ele me pediu realmente namoro. E aí a gente começou a namorar. Aí depois disso, o nosso relacionamento foi crescendo gradualmente. Aí veio a fase dele conhecer meus filhos, depois eu conhecer as filhas dele, que foram marcos muito importantes que eu considero no nosso relacionamento. As crianças se deram super bem, as 4 crianças, as filhas dele comigo, os meus filhos com ele, né, gente, que isso é tão importante, são apaixonados por ele. Isso eu acho que foi assim algo que fortaleceu mais ainda. Primeiro, a nossa fé em Deus, porque nós dois professamos, né, de certa forma a mesma fé.
Nós buscamos Jesus. E aí os filhos gostar um do outro foi excepcional pra gente seguir isso aí. Uma coisa que eu penso, gente, que tá no livro de Neemias, que é ali a respeito da reconstrução do muro, né? Quando eles precisaram reconstruir aquele muro, eu penso que aquilo é um pouco... dá pra gente equiparar um relacionamento. Você construir algo do zero é muito mais fácil do que você construir coisas de cacos. Eu era um caco, o Joe era um caco também. A gente estava quebrado. E então, o que a gente precisava fazer? Reconstruir. E nós estávamos no ponto perfeito para Deus trabalhar, porque Deus não remenda vaso, Deus refaz vaso. Então ele pegou ali nós dois quebrados e está reconstruindo, né? Ali a gente é derramado ali naquele vaso quebrado, naqueles pedaços de barro, derramada a água do Espírito Santo para Deus modelar e fazer tudo novo. Muita gente que é cristão às vezes vai pensar: ah, mas Deus é contra o segundo casamento. A Bíblia fala que não pode ter um segundo casamento. Gente, pensa se todos nós que passamos por um divórcio que é tão trágico, se nós pegar isso como nossa verdade absoluta, iríamos todo mundo se autocondenar ao inferno e viver uma vida triste de depressão, sem saber que nós precisamos estar bem, nós precisamos continuar buscando o nosso Deus que é tão misericordioso com nós, para construir uma vida, para educar nossos filhos, para os nossos filhos crescer nessa esperança e eles saber que um dia eles também podem ter um relacionamento saudável. Então essa é a nossa busca, que o nosso amor possa impactar as pessoas, e principalmente os nossos filhos, que os nossos filhos não tenham como herança geracional o divórcio, que isso tenha sido quebrado na nossa geração, porque é essa a minha oração pela vida dos nossos 4 filhos, porque hoje eu considero que todos eles são nossos. As meninas, elas moram com a mãe, mas passam praticamente todos os fins de semana com nós. E vocês perguntam muito, o pai dos meus filhos mora no Brasil, então aqui ele não tem contato com as crianças. Então, os meninos sentiam muita falta dessa figura de pai. Não vou falar que meus filhos eram tristes por isso, porque o pai conversa com eles por telefone e tudo mais, e o máximo que eu posso suprir, mas o Joe veio para fazer totalmente a diferença nas nossas vidas. Planos para o futuro. Como anda o inglês agora? My English is better now, baby? It's perfect, baby. Perfect? I love it. Gente, a gente amanhã faz 8 meses junto e realmente eu evolui bastante no inglês. Eu tô muito feliz com isso, até na questão do meu trabalho, tá me ajudando bastante. E ele me incentiva muito no meu trabalho, assim, uma coisa maravilhosa. E ele fica sorrindo que ele tá feliz. So happy. Me too. Em breve, gente, vai ter casamento, vai ter tudo, mas start. tudo no tempo de Deus. I'm gonna start dinner. Ok. E tudo no tempo de Deus mesmo. No início, a mãe das meninas ficaram um pouco com o pé atrás, mas eu não julgo, porque eu acho que qualquer mãe protetora faria isso, né? Ela ficou muito preocupada, gente. Eu sou uma estrangeira aqui, né? Pessoa totalmente diferente para eles, não consigo nem me comunicar com eles. E aí ela ficou estranhando, mas agora a gente conversa. Ela me mandou até mensagem Feliz Dia das Mães outro dia, falando que eu era muito importante para as filhas dela. Já fui na casa dela, ela também teve bebê, tem um novo relacionamento. Nessa parte aí tá tudo em paz. E ela confia totalmente hoje em deixar as filhas comigo. Aliás, ela deixa até muito, tá, gente? Eu falo que eu acho que ela tá sobrecarregada porque ela tem um bebê. Então, tipo, agora nas férias ela mandou um agendamento das meninas, tudo, a maioria pra gente ficar todos os fins de semana das férias com nós. O que não atrapalha, gente. A gente é muito feliz com as 4 crianças. A gente faz muitos programas com elas. Nossa, é muito divertido. Porque nós não somos mais um casalzinho de namorado, né? Quando a gente namora, não tem filho. Hoje a gente já buscava por família, por estabilidade mesmo. E a gente encontrou isso no outro, graças a Deus. Joe entrou pra fazer a janta, que nós estamos andando de você, tá com fome.
Ele mora aqui nesse trailer aqui atrás, até a nossa casa ficar pronta. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário, que vocês pediram muito, gente. Deixa like, deixa muito like. Deixa muito comentário, compartilha. E quem sabe também você tá aí sonhando um dia, encontrar um gringo apaixonado. Quem sabe você um dia não tá aqui também vivendo esse sonho, que é o sonho de muita gente, mas não era o meu sonho. Mas eu falo que esse era um sonho de Deus pra minha vida e pra vida do Joe. Deus uniu, né? Deus une propósitos. E eu acredito que Deus tem uma grande obra para ser feita na minha vida e na vida dele. Um super beijo e até o próximo vídeo. Depois de andarmos por diferentes caminhos, nos encontramos. Eu espero que o nosso amor esteja a crescer a cada dia. Nós nos amamos porque um dia Deus nos amou primeiro e que Ele continue nos abençoando.